O final de semana e o feriado não podem ser nossa salvação, né? A gente não pode viver esperando eles chegarem, até porque não dá para ser infeliz 40 horas por semana e perder todo esse tempo da nossa vida aí fazendo coisa em que a gente não vê sentido, né, gente? Aposto que você se sente assim. Eu já me senti assim também. Então, deixa eu começar me apresentando para quem ainda não me conhece direito. Eu sou a Cíntia Pedrazoli, eu sou psicóloga, sou coach de carreira e propósito. Há 10 anos já eu ajudo pessoas insatisfeitas com a vida profissional a encontrarem o seu lugar no mundo, a viverem uma vida com mais propósito, a serem felizes no trabalho. Na verdade, eu comecei a ajudar jovens a já fazer escolhas profissionais, pensa lá na primeira escolha profissional, escolher aí o curso universitário, para começar a vida profissional já com o pé direito, né? Já sendo feliz, fazendo o que ama. Comecei isso em 2004, quando eu estava me formando em psicologia. E eu acabei de entregar a minha idade, né? Mas tudo bem. De qualquer forma, eu estou aqui hoje para falar para vocês, você, né, que está insatisfeito aí com a tua vida profissional, justamente como é possível transformar a sua vida, reinventar a sua carreira, de forma que você possa finalmente se sentir realizado, de forma que você possa finalmente fazer o que você ama, e sendo bem remunerado por isso. Além disso, de quebra ainda você vai poder deixar sua marca e o seu legado no mundo, né? Então, quem se sente vazio aí também vai encontrar um propósito, vai se sentir no seu lugar, vai deixar sua marca no mundo, vai contribuir para a sociedade. Gente, eu preparei essa aula para vocês com muito, muito carinho. Eu vou responder a várias questões que eu recebi na pesquisa que eu encaminhei e que vocês responderam, né? Aí, então, para eu conseguir passar o conteúdo da melhor maneira possível para todo mundo que está aí assistindo, tanto assistindo agora, né? E também quem vai assistir depois, eu vou deixar minha equipe respondendo as dúvidas de vocês no chat, tá, pessoal? Mas olha, podem comentar, pode perguntar, participa mesmo, né? Não fica com dúvida. Vocês não vão ficar com dúvida, ninguém vai ficar com dúvida. Podem perguntar no chat, que a minha equipe já vai responder para vocês, tá? As dúvidas que vocês tiverem, podem comentar, participem. É o momento, né, gente? É a oportunidade. Não deixem esse tempo passar. Cíntia, mas eu tô aqui pensando, né? Esse negócio aí que você tá falando de um trabalho que a gente vai amar, vai fazer bem, vai gostar realmente de fazer, vai se sentir realizado, ainda vai deixar um legado para o mundo. Nossa, isso aí meio que parece bom demais para ser verdade, não é não? Olha, eu te digo uma coisa, isso aconteceu comigo, e não só comigo. Com o que eu vou te mostrar aqui hoje, eu também já ajudei inúmeras pessoas a conseguir isso. Posso te dizer que isso funciona, é possível. Aliás, hoje em dia no mundo tem cada vez mais um movimento em, em busca aí de um propósito, de uma vida que tenha sentido, né? Não sei se vocês já repararam por aí. Aliás, hoje em dia tem vários conceitos novos, né, gente? O quiet quitting, né? Tem até uma onda de demissão aí. Por que vocês acham que isso tudo está acontecendo? Não é à toa, né? E tem mais uma coisa. Eu já ajudei muitas, muitas pessoas que não acreditavam. Talvez como você hoje não acredita ainda. Não acreditava de jeito nenhum que era possível viver dessa forma. Eu já ajudei pessoas que tinham um emprego estável, muito estável, aliás. Pessoas que não vislumbravam qualquer possibilidade de que isso fosse possível, de que isso pudesse acontecer. Eu já ajudei pessoas que achavam que elas não tinham habilidade para fazer nada diferente do que elas já faziam. Já ajudei pessoas que não tinham nem ideia do que elas gostavam. E todas essas pessoas, independentemente de qual questão que elas tinham no começo, vocês vão ver, no final de um processo, né, no final do programa, elas sempre conseguiam isso que eu tô aqui prometendo para vocês hoje. Legal? Por exemplo, aí eu posso citar a Daura. A Daura.
A Dara era concursada, gente. Ela tinha uma super estabilidade no emprego dela. Ela ganhava super bem. Vocês não têm ideia da quantidade de benefícios que ela tinha no emprego dela, né? Ela ganhava vale alimentação, vale transporte, ela tinha folgas abonadas, 5 folgas abonadas no ano, ela tinha PLR, ela tinha tudo o que vocês imaginarem, mas ela não estava satisfeita com o que ela fazia. Ela não estava feliz, não estava mais vendo sentido no trabalho que ela fazia. Ela achava que ela tinha que fazer uma coisa diferente, né? E ela também, a Dara, prezava muito pela liberdade. E no trabalho dela, trabalho hoje em dia, dependendo do trabalho que você tem, você vive dentro de uma caixa, né? E a pessoa que é concursada, mais ainda, né? Porque muitas vezes ela nem enxerga que existem outras possibilidades fora da caixa e que podem trazer muito mais realização para elas, além de ter um bom salário também e outros benefícios, dependendo do que ela valoriza. Não é verdade? Então, mas voltando aí a Daura, né? Ela tinha tudo isso, ela não estava satisfeita, mas ela não tinha nem ideia do que ela podia fazer, né? Puxa, como que eu vou trocar seis, né, um pássaro na mão por 2 voando, né? Tem aquela expressão. E aí, depois que a Daura buscou dentro dela e na história dela, com a minha ajuda, o que ela gostava, o que ela sabia fazer bem, então ela acabou se encontrando no mundo da fotografia. Olha que bacana. E apesar das dificuldades que ela tinha para arranjar tempo ali com o trabalho que ela tinha lá no período integral, né, como concursado, e ainda gastando mais de 3 horas por dia no trânsito, porque ela morava em Santos, trabalhava em São Paulo na época, ela ainda conseguiu se organizar e fazer a sua transição de forma leve, e hoje ela é uma pessoa feliz, é uma pessoa realizada, ela vive super bem e ajuda as pessoas como fotógrafa. Ela se realiza de verdade. E além disso, né, claro, eu falei para vocês que ela precisava de liberdade, com tudo isso ela ainda conseguiu alinhar a carreira dela com o estilo de vida que ela queria, e ter a liberdade que ela queria ter. E além dela também teve a Lilian, né, um outro exemplo aí que foi bem bacana também, que a Lilian se formou em Direito por causa do pai. Quem nunca, né? Antigamente a gente tinha quase como que só Direito e Medicina aí existentes, porque os pais sempre mandavam os filhos fazer uma dessas duas faculdades, porque era o que dava dinheiro, status e o sucesso, né? Como se pensava que sucesso era naquela época. Então ela foi fazer por causa do pai, e o pai também era advogado, e ela acabou trabalhando com o pai dela no escritório dele. Foi trabalhar na área depois que ela se formou. Só que, gente, ela estava ficando louca quando ela me procurou. Ela odiava o que ela estava fazendo. Ela odiava trabalhar com o pai dela. Ela não aguentava mais aquela vida que ela estava levando. Só que ela também não tinha ideia do que ela gostava de fazer, ou mesmo do que ela poderia fazer bem, porque de fato ela era formada em direito. O que mais ela ia fazer que não fosse ali da faculdade que ela fez, né? Que não tivesse relação com o direito. E aí, então, a gente avaliou bastante depois de entender o que ela realmente gostava de fazer e também entender o que ela fazia bem, analisar os talentos que ela tinha, avaliar as oportunidades que existiam para identificar uma atividade profissional, né, que ela pudesse ter uma remuneração do jeito que ela gostaria, além de todo o resto, né? Então ela pôde se organizar e ela fez a transição de carreira dela. Muito bom, né? A Lilian, olha que coisa diferente, a Lilian foi trabalhar no mercado de semijoia, gente, olha. E ela se destacou bastante ali na região onde ela mora. Por isso ela acabou tendo bastante sucesso aí na profissão dela. Muito bom, né? E aí, como eu falei para vocês, eu também passei por uma situação semelhante, né? Apesar de eu ter me formado ali em psicologia, e aí, de algum modo, eu sempre atuei, né? Mesmo que em paralelo ali com a área de desenvolvimento humano, eu trabalhei 18 anos no Banco do Brasil. Também era concursada, né? Tinha muitos benefícios ali no banco. Eu entrei no banco, eu estava no último ano de faculdade de psicologia. Por que eu fui para o banco, né? Eu estava no último ano, era difícil de encontrar um bom estágio ali na minha área, lá na época, e a maioria dos estágios não efetivava. E além disso, os empregos que existiam ali na área tinham um salário mais baixo. Então, pensa, quando eu passei no concurso do banco, eu acabei indo tomar posse lá, né? Meus pais também, claro, fizeram uma certa pressão, né? Minha mãe era funcionária aposentada do Banco do Brasil, então imagina como foi isso, você passa no concurso público e não vai, né, gente? Então eu fui trabalhar no banco. E assim,
O banco, sendo muito sincera hoje, eu vejo como ele me rendeu muita coisa boa na vida. Pra vocês terem uma ideia, até meu marido eu conheci lá. Então não posso reclamar, né. Mas o banco ele foi, assim, além de tudo isso, né, além de me dar o meu marido, né, e ter todos esses benefícios, ele me deu estabilidade, ele me deu um bom salário, ele me deu oportunidades, todos esses benefícios que eu já falei para vocês, né, que financeiros mesmo, né. E eu não trabalhei muito tempo em agência, né, quem olha o banco acha que só existe agência dentro do banco, e na verdade você tem outras unidades, né, que funcionam lá, e eu acabei trabalhando em áreas interessantes ali, áreas táticas, áreas estratégicas, não só nessas unidades de negócios, né, como a gente fala lá, que são as agências. Então eu tive bastante oportunidade de crescimento na empresa e de aprendizado também, né. E como eu falei até antes, né, todos esses benefícios, eu falei da caixa, né, todos esses benefícios que a gente tem, eles meio que te prendem ali naquele trabalho, sabe? Então, nem sempre é fácil, né, segurar, como eu falei, o pássaro na mão, né, e trocar por 2 voando, né. Então, como é que a gente vai fazer? A gente fica segurando aquele pássaro na mão para não arriscar trocar pelos 2 voando, né, pelo menos não até que a gente consiga internalizar que aqueles 2 pássaros voando, na verdade, significam, muito mais para você, né, do que aquele outro pássaro que você tem na tua mão. E não até você perceber que você pode, de fato, fazer com que eles deixem de voar e venham para tua mão ali, antes de você fazer essa troca, né. Então você pode trocar um pássaro na mão por outros 2 na mão, o que é bastante interessante. Bom, mas voltando à minha história aí no banco, chegou um momento ali em 2009 que eu consegui ocupar uma vaga ali na área de recursos humanos, né, gestão de pessoas. Aí eu pude aproveitar minha formação, né, aproveitei melhor os meus conhecimentos, trabalhei ali com recrutamento e seleção, dei consultoria de carreira, que sempre foi uma área que bastante me interessou. E aí lá eu acabei fazendo uma formação em coaching, né, a minha formação em coaching, depois fui me formar em programação neurolinguística e continuei fazendo muitos e muitos e muitos estudos e formações aí na área do desenvolvimento humano, que sempre foi uma paixão que eu tinha, né. Só que aí, gente, chegou um momento, e o banco ele tem muitas reestruturações, né, pensa, qualquer grande empresa precisa se reestruturar, reavaliar a existência de algumas áreas, trocar uma coisa daqui para lá, enfim, né, sempre uma grande empresa precisa fazer mudanças. E numa dessas reestruturações que teve, eu fiquei sabendo que toda a área onde eu trabalhava ia se mudar para Brasília. E eu não pude, não podia na época, nem posso, me mudar para Brasília, né. Então, assim, o que eu tinha de opção era ou me mudar para Brasília, que eu não queria e não podia, ou mudar de área, né, trabalhar com outro assunto, com outra equipe, mudar de área. Foi aí que eu me vi nessa situação horrorosa. Eu até consegui uma área, e eu tive muitos colegas que nem conseguiram, mas eu consegui uma área para ir, consegui me manter, consegui manter meu salário. Só que eu comecei a trabalhar nessa área nova e eu não via mais sentido nenhum no trabalho que eu fazia. Vou falar a verdade para vocês, gente, eu tinha todos aqueles benefícios, garantias que um trabalho de um concursado dá, mas eu estava de verdade infeliz. Comecei a entrar aí numa espiral de sofrimento, sabe. Eu sabia que eu estava no lugar errado. Eu não gostava de jeito nenhum daquilo que eu estava fazendo. Eu realmente não via sentido nenhum das atividades que eu fazia. Então, assim, cada coisa que eu fazia era aquele operacional, fazia, entregava, "Ah, tá, então dá o próximo", né, assim, desanimada realmente com aquilo que eu estava fazendo. E eu acabei até pesquisando outras possibilidades dentro da empresa, ali, naquele momento, mas não via mais, sabe, o que eu pudesse fazer e que fosse me possibilitar me sentir realizada de verdade. Então, eu comecei a acordar ali sem vontade de trabalhar, comecei ali a contar, olhar para o relógio o dia inteiro, contando os minutos para ir embora, né, terminava uma coisa, vinha outra, já: "Ai, quando que isso vai acabar?", né, emendava uma coisa na outra e não queria. E, nesse caso, inclusive, eu contava os minutos não só para ir embora, mas para ir embora fazer o que eu fazia já em paralelo, né, como eu falei para vocês, aí ajudar as pessoas a justamente fazer a transição de carreira para trabalhar com alguma coisa que tivesse mais propósito, né, que fizesse o coração cantar de verdade.
E aquilo justamente era o que fazia meu coração cantar de verdade, ajudar as pessoas a encontrar o propósito e ocupar o lugar no mundo, o lugar delas, né, de cada uma, que cada um, eu acredito, tem esse lugar no mundo. E além disso, eu estava tendo bastante dificuldade de conciliar o trabalho ali no banco, né, a minha atividade paralela, o cuidado aí com as minhas filhas, que eu tenho 2 filhas pequenas, eu tenho a Manu, de 3 aninhos, e a Bela, de 8 anos, e eu não estava tendo tempo e muito menos energia, né, para dar assistência para elas ali como eu queria, e nem para mim mesma, né? Imagina, era muito trabalho, era muita coisa para fazer e eu não tinha tempo para lazer, eu não tinha tempo para os amigos, eu não tinha tempo nem para fazer check-up de médico, para vocês terem uma ideia. Nem isso eu ia fazer. Ainda bem que eu não fiquei muito doente nesse período, porque não ia acompanhar nada. Aí, assim, poxa, eu sabia o que eu precisava fazer para fazer ali a minha transição definitiva de carreira e fazer só a atividade que eu estava levando em paralelo já há tanto tempo. Então, assim, de fato, para mim, até vou dizer que não foi difícil, porque foi só eu me organizar, eu estruturar toda aquela transição e hashtag partiu ser feliz, né? E aí eu pedi demissão e eu já estou aqui com vocês. E eu posso dizer que eu consigo aliar uma atividade profissional que eu amo e eu consigo conciliar com a maternidade, como eu queria, eu ainda tenho tempo para fazer outras coisas que eu gosto, eu posso ter mais qualidade de vida, eu consigo resolver as questões da vida que eu preciso, né? Que antes eu não conseguia nem o básico resolver e hoje eu vejo isso. E tem uma coisa que eu acredito, né? Como eu mencionei, né? Eu acredito que cada um tem o seu lugar no mundo. E eu não sei se vocês já ouviram isso antes, né? Eu tive a oportunidade de assistir a diversas palestras do professor Clóvis de Barros, eu gosto muito dele. E tem uma coisa que ele fala, com a qual eu concordo muito. E sempre que eu ouvia aquilo mexia comigo, né? Ele fala o seguinte: ele diz assim, que o mundo é uma televisão. Pensa, o mundo é como se fosse uma televisão. A televisão ela é composta ali de várias peças, né? Tem vários componentes ali que fazem juntos, né? Fazem com que ela funcione. E quando você pega cada um desses componentes de forma separada, eles não vão servir para nada, né? Qualquer coisa, mesmo que seja um botão, você pega na sua mão, você não vai fazer nada com ele, certo? Mas quando você coloca cada peça no seu lugar, você tem uma televisão funcional. A televisão funciona bem, ela faz a função dela. Agora, vamos supor que você coloque uma peça ou um componente no lugar errado na televisão, né? O que vai acontecer? A televisão não vai funcionar bem. E a peça não vai servir para nada, não vai estar fazendo a função dela ali, né? Ela é basicamente inútil ali naquela função. Ela não vai estar ali no lugar onde ela deveria estar, então nada vai funcionar, nem a televisão nem a peça vão estar plenas, né? E nós somos como os componentes da televisão. Nós temos nosso lugar para ocupar. Nós temos a nossa função no mundo. O mundo precisa que a gente exerça essa função. E nós também precisamos exercer essa função para que a gente possa nos sentir plenos, porque senão a gente se sente vazio, né? Daí que vem esse sentimento de vazio que tanta gente sente, especialmente quando pensa no trabalho, quando está trabalhando. É porque ainda não está no lugar certo. Faz sentido? Acho que faz, né? Para mim faz bastante sentido. Tem uma frase também que eu gosto muito aí, que ela é atribuída ao Mark Twain, que ela diz o seguinte: os 2 dias mais importantes da sua vida são: 1, o dia em que você nasce, e 2, o dia em que você descobre o porquê. Isso é propósito. Bom, então depois que eu descobri tudo isso, e que eu vivi tudo isso, e que eu vi como é possível a cada um ocupar o seu lugar no mundo, eu vi como isso é bom, eu passei a ter como propósito fazer com que o máximo de pessoas possível possa encontrar e ocupar o seu lugar no mundo. Eu sei que são poucas as pessoas que tiveram uma oportunidade como a que eu tive, né? Claro, de ter todas essas informações, de conhecer todas as ferramentas que são capazes de possibilitar que isso aconteça, né? E ainda, como eu fiz, de testar e ver isso acontecendo na prática para ver que realmente funciona. E eu quero muito que todo mundo possa ter essa oportunidade.
Eu sei que isso é utópico, é impossível, mas eu gostaria muito que todo mundo pudesse ter essa oportunidade, porque eu acredito que todas essas peças dessa grande televisão que é o mundo deveriam estar nos seus lugares para o mundo funcionar melhor e para as pessoas também se sentirem plenas e felizes. E é por isso que eu tô aqui, né, gente, hoje para passar para vocês esse conteúdo. Então eu vou começar aí, falando sobre abordando algumas questões que vieram aí na pesquisa que a gente fez, e aí eu estruturei isso de uma forma bacana para passar, para tentar ajudar o máximo possível. E essa primeira coisa que eu vou falar é sobre os 6 erros. Imagina assim, você tem um jeito que funciona de fazer a transição de carreira, e você tem um jeito que não funciona de fazer a transição de carreira. E com essa experiência, eu posso dizer que existem erros que são muito comuns, que as pessoas cometem muito para tentar encontrar felicidade no trabalho e que não dão certo, é bater cabeça. Então eu vou falar sobre esses 6 erros para vocês, para que vocês possam evitar e não cometê-los, né, nesse processo aí que vocês estão querendo começar de viver uma vida profissional com mais propósito, tá? Então, o primeiro erro que eu vou falar, sobre o qual eu vou falar, que as pessoas cometem, é pensar que basta trocar, ou ficar trocando, né, de trabalho ou de área. Nossa, gente, eu já vi tanta gente bater a cabeça com isso. Olha, nem sei precisar quantas pessoas eu já vi que ficaram trocando de um lugar para o outro e trocava, começava ali e via que era a mesma porcaria, estava insatisfeito igual. Verdade é que não adianta trocar 6 por meia dúzia, né? Não adianta você ficar testando um monte de coisa, né? E assim, vamos combinar que a quantidade de combinações ali, as opções que existem são praticamente infinitas, né? Como é que você vai fazer para testar todas? Não adianta você ficar testando tudo sem saber o que quer, né? É aquela velha história, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, primeiro, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter clareza do que vai fazer você feliz. Depois você vai. Depois você faz a sua transição. Porque senão é bater a cabeça na seta. Trocar 6 por meia dúzia é só estresse. O segundo erro que eu trouxe aqui para vocês hoje é não considerar o estilo de vida que se deseja ter para uma escolha profissional. Tem gente que escolhe profissão influenciada por outras pessoas, né? Por exemplo, a Lilian que eu falei para vocês, né? Que ela foi lá fazer direito porque o pai era advogado e fez uma pressão e ela acabou indo estudar direito. Outras pessoas simplesmente ignoram seus verdadeiros sonhos. Ignoram, até sabe ali no fundinho que tem que tem um sonho, mas acaba ignorando. Outras pessoas escolhem, muitas vezes por status, ou ainda por acreditar que elas podem ter mais sucesso em determinada profissão. Veja, a vida, ela tem diversos pilares que precisam ser considerados em uma escolha. Por exemplo, não dá para trabalhar 12 horas por dia e acreditar que você vai ter tempo de qualidade para os seus relacionamentos, tempo para cuidar de si mesmo. É como eu falei, né? Eu não tinha tempo para cuidar de mim mesma, eu não tinha tempo para cuidar das minhas filhas, tava tudo com até os médicos ali atrasados, até a saúde ficava de lado, né? Não tem como. Se você trabalha muito, você não vai ter tempo para cuidar das outras coisas. É uma conta, é matemático, né? E isso tem que ser considerado para fazer uma escolha de uma atividade profissional, né? Então, o estilo de vida não pode ser desconsiderado. Terceiro erro, achar que não tem habilidade para fazer outra coisa, né? Como eu já falei, eu já atendi pessoas que achavam, nossa, muitas pessoas que achavam que não tinham habilidade para fazer outra coisa da vida. Lembra da história da televisão do Clóvis de Barros, né? Cada um de nós nasce, tem, traz e desenvolve dons que foram feitos para serem colocados no mundo. O que falta é você reconhecer quais são os seus dons. E tem ferramentas muito práticas e eficazes para isso. Quarto erro, achar que vai ter que começar alguma coisa do absoluto zero. Gente, a gente nunca começa nada do zero. Nunca. Eu vou explicar por quê. A gente tem uma história,
enorme aí. Tudo que a gente viveu até hoje na nossa vida, a gente aprendeu. Aprendeu várias coisas, aprendeu conhecimentos técnicos, teóricos, né? Aprendeu habilidades, aprendeu várias coisas. Então a gente traz uma história enorme de aprendizados que a gente teve na nossa vida. E a gente sempre vai aproveitar o que a gente traz na nossa história de vida. Nossa história tem ouro, e daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre isso, tá? Vamos lá, falei quarto, agora o quinto erro. Achar que vai ter que virar a chave de uma vez só. Gente, o que vocês já viram por aí que é feito da noite para o dia e deu certo? Existe até, tá? Algumas coisas que dão certo da noite para o dia, mas a tendência é que não dê certo. Então, assim, planejamento e organização possibilitam grandes mudanças com muita segurança. Se você fizer da noite para o dia, a tendência é não dar certo. Mas, se você planejar direitinho e se organizar, você consegue fazer grandes mudanças na sua vida com muita segurança. E existem várias formas também de fazer isso de forma prática, sem complicações, nós vamos falar mais sobre isso. E agora o último, sexto erro que as pessoas que gostariam de ter um trabalho aí com mais significado, mais propósito, ser mais feliz na vida profissional, batem cabeça, né? É pelo medo de não conseguir pagar os boletos. Olha, esse medo é normal, é comum, né? Aliás, mesmo trabalhando sem mudar, a gente pode ter um medo de não conseguir pagar as contas e a gente precisa realmente acompanhar essa questão. Só que, o que a gente precisa para acompanhar essa questão, seja de uma forma, seja de outra, inclusive numa transição de carreira? A gente precisa de planejamento e organização. Então, se você tem planejamento e organização, isso não vai acontecer. Claro, hoje mesmo, se você é empregado, está na CLT, você também tem o risco de ser mandado embora. Então, a gente tem que estar sujeito a alguns fatores externos acontecerem. Mas com planejamento e organização, você não vai ficar sem ter como pagar boleto, gente. E além disso, tem um conceito que é como assim uma fórmula. É uma fórmula para que não haja esse problema e também outros que você pode pensar, inclusive tem a ver também com alguns itens que a gente já colocou aqui. Eu vou falar para vocês agora sobre um conceito e talvez você já tenha visto esse conceito em algum lugar, mas eu vou te mostrar como que ele realmente faz sentido e aí ele cerca todas as possibilidades para você pensar em uma transição de carreira para encontrar um trabalho que tenha propósito. Com isso aqui que eu vou te mostrar agora, você vai encontrar aí uma nova atividade que você ama, mas que não é só isso. Você também vai poder se destacar nessa atividade, porque vai ser uma coisa que você também faz bem. E mais, você vai poder contribuir com o mundo. Legal, né? Vai deixar o seu legado aí no mundo. E ainda vai poder ser bem remunerado para isso. Então, assim, pensa só como não abrange todas as questões que você possa ter, como não tem perigo de dar errado. Esse conceito, que já foi bastante difundido aí pelo mundo, ele tem muito fundamento. De onde ele vem, né? Perceberam ali que tinha um lugar aí no mundo em que as pessoas viviam mais, elas tinham uma vida mais longeva, e elas eram mais felizes do que em outras regiões do mundo. Essa região se chama Okinawa, no Japão. E quando perceberam isso, ué, vamos estudar o que tem de diferente lá, né, gente? De repente a gente consegue modelar. Modelagem, é um termo que a gente usa bastante aí na programação neurolinguística, que é pegar o modelo e usar para melhorar a vida das pessoas de alguma forma, né? Usar aquele modelo, reproduzir para melhorar alguma questão, algum item. E foi isso que fizeram. E daí veio a filosofia e a mandala do Ikigai, que a gente aplica para encontrar um trabalho com propósito. Ela é assim, eu vou tentar dividir com vocês a minha tela, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Deixa eu tentar aqui de fazer compartilhamento, só um minutinho. Se o aplicativo aqui deixa, acho que sim. Eu vou ter que pular alguns. Espera aí.
Já vai, gente, vou chegar lá. Não me deixem só. Vou colocar aqui a mandala para vocês darem uma olhadinha. Vocês estão vendo aí a tela? Estou compartilhando aqui com vocês a tela da mandala do Ikigai. Então, não sei se dá para enxergar aí as perguntinhas, mas você tem aí 4 círculos, né? E lá no meio os 4 se encontram, tem intersecção dos 4 ali bem no meinho, que seria o seu Ikigai, que seria o seu propósito, tá? Um círculo, o que você ama fazer, beleza? O que eu amo fazer. Claro, se você tiver uma atividade que você ama, como é que você não, né? Começa aí a parte da felicidade, não é verdade? Segundo, o que você faz bem, que eu faço bem. Terceiro, o que o mundo precisa. E o quarto, o que eu posso ser pago para fazer. Vocês percebem que essas 4 perguntas aí, olha como é que faz sentido. Se você juntar o que você ama, o que você faz bem, o que você pode ser pago para fazer e o que o mundo precisa. Onde que isso vai dar errado? Não vai, né? Não vai, você vai se destacar, vai ganhar dinheiro, você vai gostar do que você faz e vai fazer bem. O que mais você precisa? E ainda vai deixar seu legado no mundo, né? Porque o mundo precisa. Quer ver um exemplo, né? Sobre o que você ama. Como você pode identificar. Vou dar aí uma dica para vocês começarem a refletir sobre isso. Você já percebeu que tem atividades que você começa a fazer, tá lá fazendo e não vê o tempo passar? Você tá lá fazendo aquilo, faz. Quando vê, passaram-se horas. Às vezes você até esquece de parar para comer. Porque você não quer parar de fazer aquilo, tá fluindo. Legal, né? Ou então, pensa numa atividade que você faria se você fosse assim, bilionário e pudesse, né, fazer aquilo sem ganhar nada. Que atividade você faria? Hum. Esses dois exemplos que eu dei, né, são reflexões que podem te ajudar justamente a ver o que você gosta de fazer. Faz sentido? Legal, né? Tá bom, Cintia, então vamos ver. O que que eu faço bem? Pensa. Uma dica, né, também. Para que os seus amigos costumam te pedir ajuda para fazer? Ou então, o que que eles te elogiam quando você faz? Ou então pensa dos seus amigos mesmo, ou da empresa. No último feedback que te deram, seja onde for, né? O que que te disseram sobre algo que você fez de positivo? Que característica ficou ali, se destacou em você? Que você faz bem. Você começa a ter ideia, né? Do que você faz bem, né? Então, assim, você começa a responder essas perguntas, que são as perguntas mais importantes para você poder encontrar o seu propósito, encontrar a atividade que realmente vai fazer sentido e vai trazer realização profissional para você. Veja bem, né? Ai, gente, eu gosto muito desse conceito. E eu trabalho ele muito, e existem muitas e muitas e muitas ferramentas, né? Ver como é lógico, né? Se você tem uma atividade que está alinhada com o teu propósito, que você ama, que você faz bem, que o mundo precisa, como que você não vai ser bem remunerado, né? Você vai se destacar, enfim, é bem completo, e por isso eu gosto bastante aí desse conceito, né? E a gente trabalha ele bastante com relação aí a um trabalho com propósito, para encontrar um trabalho com propósito. Beleza? Ai, gente, a hora passa e o tempo passa. Caramba, já. Tá, beleza. Então, gente, olha, mostrei para vocês um monte de coisa aqui para tentar ajudar a procurar um trabalho com propósito, procurar uma atividade, como que é possível fazer isso. Você viu aí que é possível e como até é possível você encontrar o teu lugar no mundo. É uma pena que o tempo passa tão rápido.
E é claro, né, que nesse workshop não dá para a gente aprofundar, não dá para a gente aplicar todas as ferramentas que vão possibilitar que você encontre ali o teu Ikigai, ou que você faça toda a implementação ali de uma transição de carreira de uma forma segura ali para uma atividade que vai realmente, vai finalmente fazer brilhar o seu olho, né? Vai fazer com que você seja realizado, que deixe seu legado no mundo, seja bem remunerado. Não dá para fazer isso tão rápido, né? Claro. Eu tentei contribuir da melhor maneira possível aí nesse tempo que a gente teve, mas, né, como eu tenho aquele propósito que eu já falei para vocês, de conseguir atingir o máximo de pessoas, a maior quantidade possível de pessoas, de forma que elas consigam ocupar o seu lugar no mundo. Eu tenho realmente esse propósito, e aí baseado em tudo que eu falei para vocês. Então eu criei um programa que é bem mais completo, óbvio, para que você consiga fazer a sua reinvenção de carreira e para atividade profissional, que é a ideal para você. E isso tudo de forma segura e suave. Então eu vou te mostrar agora como isso vai funcionar. É assim, o projeto Plano B, PPB, é um programa que você realiza em 10 semanas. A gente indica 10 semanas, você pode até realizar em mais tempo ou até menos. E cada semana você vai trabalhar de uma maneira específica os passos que vão te ajudar a sair da frustração até a realização profissional. Ah, Cintia, então eu vou passar 10 semanas com você, vou sair realizado profissionalmente. Você vai sair com convicção, confiança e coragem, com a visão exata do onde você quer chegar, sabendo exatamente onde você quer chegar e com um plano de ação traçado, detalhado para você chegar. Então, você vai sair desse programa sabendo exatamente qual o seu propósito, onde você quer chegar e o passo a passo que você vai fazer. O que, como, quando você vai fazer cada coisa, já implementando a sua transição de carreira. E como que nós vamos fazer isso? Cíntia, o que você vai fazer comigo para eu conseguir tudo isso? Olha, nessas 10 semanas, nós vamos desenhar passo a passo o seu mapa. Você vai literalmente ter um mapa mesmo, mapa de transição de carreira. E para desenhar e seguir o passo a passo desse mapa, nós vamos responder durante as atividades dos módulos as seguintes perguntas. Primeira pergunta, onde estou? Claro, né, gente? Primeira coisa que você precisa saber é onde você está. É o que chamamos ali de ponto A. Todo o processo de coaching, a gente trabalha com ponto A e ponto B, onde você está, onde você quer chegar. Então, assim, como está a sua vida hoje, né? Nas diferentes esferas que a gente tem. Você tem equilíbrio na tua vida? O que precisa mudar ali na tua vida? Você vai ter clareza ali do que te incomoda, né? Vai avaliar a tua vida como um todo para que você possa efetivamente transformar a sua vida. E aqui é super importante, porque vocês lembram do que a gente falou, né? A gente não vai trocar 6 por meia dúzia, né? E a gente tem que considerar ali os outros aspectos da nossa vida. A gente precisa considerar o estilo de vida que a gente quer ter, não é? Beleza. Segunda pergunta que a gente vai responder aí com as ferramentas que a gente vai utilizar durante os módulos. Quem sou? É meio óbvio, né? Também era de se esperar ali, claro. Se você não souber quem você é, como que você vai saber o que você gosta, qual o seu lugar, onde você vai, né? Então, o seu lugar, ele tem que ter tudo a ver com quem você é. Isso é personalizado, como a gente falou. Cada um tem o seu lugar, cada um é único, né? Uma pessoa não é igual a outra. Não tem jeito. Então, isso é super necessário, porque você é um ser humano único e a gente tem que conhecer quais são os seus gostos, quais são suas características aí únicas que você tem, o que você valoriza, o que te faz tomar suas decisões, ou como você quer tomar suas decisões, né? O que você ama, o que você faz bem, quais são seus talentos, né? E tudo isso você vai descobrir aí olhando para dentro de você mesmo, mas através de ferramentas que são práticas e objetivas, para não ter erro, tá?
Terceira pergunta que a gente responde é: de onde vim? Por que você precisa responder essa pergunta, né? De onde eu vim? Porque, como a gente já falou, e até nos erros mais cometidos, você não vai começar nada do zero. Porque na sua história tem ouro. Porque nós trazemos uma bagagem de extrema importância, que nos faz ser quem a gente é, né? Então você vai ver que na sua história, no que você já viveu, você aprendeu coisas valiosas, né? E aí você vai poder usar essas coisas, a gente vai avaliar tudo isso junto, né? Para você poder achar um trabalho que vai realmente te fazer mais feliz. Quarta pergunta: para onde vou? Falamos de novo, né? Você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve? É aqui que você vai conhecer efetivamente o seu Ikigai. Você vai ter clareza do seu propósito de vida, daquilo que você veio ao mundo para fazer. Você vai definir qual é o seu lugar no mundo, né? Que é onde você vai estar no final da sua transição. Então é essencial que você consiga definir aí para onde você vai, e você vai definir com as ferramentas que a gente vai disponibilizar. Então, já sabendo aí para onde você vai, né? Sabendo o seu propósito, o que você vai fazer, onde você vai estar lá no ponto B no final da sua transição, nós vamos para a última questão, que é como vou? Claro, é o caminho. O que você vai ter que fazer? Como? Quando? Passo a passo que você vai trilhar exatamente para ocupar o seu lugar no mundo, né? Para chegar aonde você quer chegar, a gente vai desenhar esse passo a passo e você vai botar em prática até finalizar totalmente a sua transição de carreira. Legal? Então vamos lá, módulo a módulo, vou trabalhar rapidinho aqui só para vocês terem uma ideia, são 10 módulos, né? Por isso é indicado que vocês façam em 10 semanas. No módulo 1, você vai ter uma introdução à metodologia, como vai funcionar, a estrutura, já vai acessar o seu mapa, que nós vamos juntos desenhar e trilhar. No módulo 2, você vai refletir sobre a sua vida hoje, né, sobre onde você está, vai criar coragem para tomar as rédeas da sua própria vida, e isso é essencial para que você consiga concluir a sua transição com sucesso. No módulo 3, eu vou te ajudar a ver aspectos seus que você nem tinha percebido antes, e você vai começar a responder a pergunta: quem sou? Agora, no módulo 4, nós vamos falar sobre a sua história de vida, né? Sua história que tem ouro. Você vai entender a importância de tudo que você passou. E você vai perceber muitos aspectos importantes, coisas que você traz aí na sua bagagem e que são essenciais para você. Legal? No módulo 5, a gente vai falar sobre o Ikigai, vai falar sobre o seu propósito. No módulo 6, você vai descobrir o que você realmente ama fazer. No módulo 7, você vai descobrir quais são os seus talentos, aí, os seus pontos fortes, o que você faz bem. No módulo 8, você vai ter clareza de qual é o seu propósito e de onde você quer chegar, ou seja, qual é o seu lugar no mundo. No módulo 9, você vai ter clareza do passo a passo, cada passinho que você vai dar para chegar no seu destino, você vai saber, então você vai colocar em prática cada ação que você vai ter até ter finalizado a sua transição de carreira com segurança e ser bem-sucedido na sua nova atividade. E no último módulo, módulo 10, a gente vai fazer a conclusão e você vai ser capaz de se ver aí como um todo. Você vai visualizar o seu propósito, vai visualizar toda a sua trilha, você vai ter um mapa, literalmente, que vai te mostrar quem você é, qual o seu lugar no mundo, cada passo que você vai dar para finalmente ocupar seu lugar no mundo. Beleza? Não se preocupe agora, você não precisa saber nada disso ainda, eu só tô te dando um overview aí de tudo que tem, de tudo, por que tudo isso é necessário e por que é útil para você. Porque, de fato, eu vou te guiar passo a passo por todo esse caminho ali, do início ao fim, tá? E um detalhe muito importante, tá? Você vai responder a todas as perguntas, vai poder traçar, trilhar cada passo ali do seu processo de uma forma muito suave, porque tudo isso vai ser através de ferramentas práticas e objetivas. Então, você não vai precisar assistir 200 horas de aula para conseguir fazer tudo isso, tá? Você também vai poder assistir ali onde e quando você puder ou quiser, porque eu vou deixar tudo gravado, explicadinho, e você vai ter todo o suporte que você precisar,